Pressão máxima no São Paulo. Pedidos de demissão de Dorival Júnior no São Paulo. Vamos comentar bastante aí sobre isso, jogadores aí de fora e muito mais pra gente conversar. Beleza, rapaziada? Vamos embora para mais um vídeo aí, domingão, segundo vídeo do dia, aquele domingão com gostinho amargo, né? Depois aí da derrota. Empate, mas mesma coisa de derrota, né? Convenhamos, né? Mesma coisa de derrota aí, porque o sentimento é literalmente o mesmo que se tivesse perdido, né? Foi uma derrota aí ontem contra a equipe do Coritiba, né? Empatou no Morumbi 1-1, porém é a mesma coisa aí de uma derrota, né? Estádio cheio, torcida fez festa, recepção para esses caras tiveram e mesmo assim conseguiram não mostrar nada, porque ganhar, claro que era um jogo que era obrigatório vencer, né? Mas o futebol tem algumas nuances muito específicas que só tem no futebol. Muitas vezes você consegue jogar bem, mas não vence. Ontem nem jogaram bem, cara. Quantas defesas o goleiro fez? Quantas chances claras de gol o São Paulo teve? Né? Tipo assim, impressionante. Ele falou, mas é que o Rafael não fez defesa no jogo. Pois é, o goleiro do Coritiba fez quantas defesas? Quantas defesas que eles fizeram? Muito complicado, cara. Muito complicado. E tipo assim, além do time não ter jogado bem, os mesmos problemas dos jogos anteriores. O time vai para o intervalo vencendo por 1-0 e volta para o segundo tempo desligado, apagado. Não sei se é descompromissado, porque, cara, é tão bizarro os segundos tempos do São Paulo que eu tô começando a achar já que os caras estão de sacanagem, que é falta de compromisso, que é falta de foco. A única explicação é essa, porque não tem como todo jogo o São Paulo tomar gol no começo do segundo tempo. Não tem explicação. Olha que bizarro isso aqui, ó. Ontem a gente tomou o gol do Coritiba aí no segundo tempo. E olha que negócio inacreditável, cara. Dos 15 gols sofridos pelo São Paulo nos últimos 9 jogos do Brasileirão, 12 gols foram no segundo tempo, tá? Então, os últimos 15 gols que o São Paulo tomou no Brasileirão, 12 foram no segundo tempo. 80% do total. E depois da Copa do Mundo, depois da parada para a Copa, o São Paulo tomou 6 gols. Dos 6 gols que o São Paulo tomou, 5 deles foram nos primeiros 15 minutos do segundo tempo. Tem alguma coisa muito errada, né, cara? Tem alguma coisa muito errada. São Paulo foi para o intervalo contra o Atlético Paranaense ganhando por 1-0. Perdeu o jogo. São Paulo foi para o intervalo contra o Grêmio ganhando de 1-0. Tomou a virada e perdeu o jogo. São Paulo fez 1-0 com o Bolívar, foi para o intervalo ganhando, tomou o empate e por pouco não tomou a virada, que teve bola no travessão nos acréscimos, né? Foi para o intervalo vencendo o Coritiba, sofreu empate no segundo tempo. Cara, inacreditável, cara. Eu vou repetir, dos 6 gols que o São Paulo tomou depois da Copa, 5 deles foram nos primeiros 15 minutos do segundo tempo. Aí o que é isso? É o time apagado, desligado, é falta de foco, tão de sacanagem, é falta de compromisso, porque é tão bizarro, acontece tantas vezes de forma recorrente, que a única explicação é que os caras não têm compromisso. Largam. O que é? Explicação não tem. Então a gente pode começar aqui a pensar no que quiser. É inacreditável, cara. Parece que os caras não lembram, né? Pô, rapaziada, ó, contra o Atlético Paranaense, a gente fez 1-0, jogando bem o primeiro tempo, voltamos no intervalo, tomamos 2 gols, perdemos. Os caras parecem que não aprendem com os erros, não aprendem com o que acontece em jogos anteriores. Vai acontecer a mesma coisa. Entendeu? Vai acontecer a mesma coisa. É incrível, cara. Ontem o time estava buscando o primeiro gol, fez 1-0, foi pro intervalo e o time voltou ali tocando bola, né? Coritiba ficou com a bola. Ali São Paulo, ali desinteressado, ficou só se defendendo, parou de jogar. Aí toma o gol e começa a jogar, né? Não que jogou bem, começa a jogar, que eu falo, de pegar bola, de ir pra cima, de se impor, de ter poste de bola, de ter volume. Depois que tomou o gol, teve isso. Que engraçado, né, rapaz? Espera tomar o gol para entrar em desespero, para entrar naquela situação horrível. Porra, tomamos um gol de empate de novo no começo do segundo tempo, agora tem que buscar e não consegue buscar. Não consegue criar oportunidade de gol. É incrível, cara. É simplesmente impressionante aí os erros, né, cara? As atuações do São Paulo são recorrentes, cara. São iguais. Tipo assim, ontem até falei, cara, não sei nem o que eu falo, porque o que eu tenho para falar é as mesmas coisas que eu já falei nos jogos anteriores, porque é a mesma coisa, é o mesmo cenário, é uma repetição. Entendeu? E agora o São Paulo está a 9 jogos sem ganhar. O São Paulo está a 9 jogos sem ganhar no Brasileiro e nos últimos 15 jogos, somando todas as competições, o São Paulo ganhou um jogo.
contra o poderosíssimo Boston River, tá? Nos últimos 15 jogos, o São Paulo ganhou 1. A última vez que teve uma sequência tão grande foi em 2013. São Paulo ficou durante 17 jogos e só conseguiu uma vitória. Sabe onde é que o São Paulo foi parar quando teve essa sequência aí? Na zona de rebaixamento do Brasileirão. Depois conseguiu se recuperar e terminar aquele brasileiro na 9ª colocação. E agora está a 15 jogos. Eu acho que os caras estão querendo bater o recorde de 2013, né? Pô, os caras ficaram 17 jogos lá e ganharam só um, agora a gente vai ficar 18, 20. É a única explicação, né? Vão colocar o São Paulo na zona mesmo para acordar, para fazer alguma coisa, para ter uma mudança de postura, para ter alguma mudança. E é isso que vão fazer? Porque quando teve uma sequência dessa, foi para a zona em 2013. Vão fazer a mesma coisa? Vão botar o São Paulo na zona de novo para acordar, para aí ter uma mudança? 9 jogos sem ganhar no Brasileirão. Empatou 2-2 com o Bahia, perdeu de 3-2 para o Corinthians, perdeu de 2-1 para o Fluminense, empatou em 1-1 com o Botafogo, perdeu para o Remo por 1-0. Aí depois da Copa, perdemos de virada para o Atlético Paranaense por 2-1 naquele jogo vergonhoso. Aí a gente empata com o Flamengo no Maracanã, perde para o Grêmio em Porto Alegre por 2-1 também de virada. E ontem empatamos com o Coritiba no Morumbi lotado, com festa, com recepção. Os caras empataram e chegaram ao 9º jogo sem vitória no Brasileirão. 9 jogos. 9 jogos sem saber o que é vencer. Aí tem um monte de jogo hoje aí, né? Os que estão embaixo podem se aproximar, até passar, sei lá também que eu nem vi pôr de tabela. Mas é muito preocupante a situação do São Paulo. Uma situação assim, bem preocupante, bem alarmante mesmo, em todos os sentidos, né, cara? Os jogadores estão disponíveis, tem 2 jogadores machucados só, e os caras não conseguem aí fazer nada, o Dorival não consegue fazer o time jogar, o Dorival também faz um trabalho horroroso, uma merda de trabalho, né? O trabalho dele é do mesmo nível do Roger para pior, né? A gente criticava muito o Roger aqui porque ele fazia um trabalho imundo, porco, e era muito ruim sim. Dorival é a mesma coisa para pior. A mesma coisa para pior. Entendeu? Simplesmente impressionante aí. E ontem, tá? Acabou que também não deu para comentar no vídeo de manhã, né? Todo mundo puto aí, evidentemente. Mas o Dorival ontem, tá? Deixou o André Silva de fora do banco por opção técnica. Aí eu gostei, porque tá mal, tem que tirar. Só que o Dorival tem que tirar também, não é só o André Silva que é reserva do banco, não. Tem que tirar quem tá mal do time titular. Ah, com o Rafael, não sei o quê. Tem que tirar se tá mal. Tem que tirar se tá mal. Ah, com o Luciano, tem que tirar se tá mal. O Caleri tem que tirar se tá mal. Entendeu? Você, Dorival, é maior que esses caras, velho. Não é que tu chega no time, porra, esse cara aqui ganhou 2 Libertadores, ganhou 2 Brasileirão, são caras grandes, não posso mexer aqui, senão vou ter problema. Porra nenhuma, cara. Ganharam porra nenhuma. Você, Dorival, é maior que esses caras tudinho que estão aí, velho. Tá com medo de botar os jogadores no banco? Caleri, Luciano, Rafael é banco, irmão. Tem que ir pro banco, tá mal, é banco. É claro que a gente não pode jamais, né, pegar os garotos da base e botar como titular, resolve aí nessa fogueira, porque é sacanagem, é canalice com os jogadores da base. Mas não tô falando de pôr jogador da base, tô falando, cara, de botar alguns jogadores no banco que estão mal. Por que o Coronel não ganha uma chance, cara? O Rafael tá falhando aí há muito tempo, dá uma chance pro Coronel. Deixa o Rafael ver que tem gente no retrovisor que pode pegar a vaga deles, faz um bem danado para jogador de futebol. Mas o Dorival parece que tem medo de mexer no time, velho. Parece que tem medo de mexer no time, irmão. Jogador do banco tem, né? O DM tá vazio, chegou a contratação, mexe nesse time, velho. Não tá funcionando, irmão. 9 jogos sem ganhar no Brasileiro. Nos últimos 15 jogos, por todas as competições, ganhou 1, velho. Tá esperando o que mais pra mexer? Não tá funcionando, irmão. Vamos mexer nesse time aí, Dorival. Vamos ser homem, ter coragem, velho. Porra, meu irmão. Parece que tem medo de mexer no time, cara. Tá com medo, velho? Porra, tá de sacanagem, meu irmão. Quando tiver caindo, mexe, né? No desespero. Aí ontem o André Silva ficou de fora do banco por opção técnica. E foi certíssimo. E foi pro banco o Gustavo Santana e o Rian. É isso, cara. O Rian tá treinando bem, tá evoluindo, melhorando fisicamente depois da lesão. Gustavo Santana ganhando espaço, indo bem. E tirou o André Silva, que tá mal pra cacete. O André tem 1 ano que não faz um gol. Teve lesão grave, é verdade. Aí ficou um tempão fora. Mas ele já voltou tem um tempo. E não consegue ter uma mínima evolução ali que você vê e fala, pô, cara, ele não tá legal, não tá 100%, mas tá melhorando. Você não vê isso também. Desde que voltou, muito mal.
jogou aí em todos os jogos, né, com o Dorival, ele entrando no segundo tempo, faz nada, agrega em nada. O Dorival foi lá, ó, opção técnica, vai ficar de fora do banco. É isso. Mas tem que botar no banco quem tá mal do time titular. Entendeu, Dorival? Rafael, Calé, Luciano é banco, se tá mal é banco. Pablo Maia fez um golaço, fez, mas não jogou bem. Tá? Como volante, não jogou bem. É que ele fez um gol, aí dá uma maquiada, mas não jogou bem. Tá? Tem que falar que é verdade, não é porque fez um gol, nossa, não. Fez um gol importantíssimo, mas não jogou bem. Como volante, não jogou bem. Cabeça de área para distribuir jogo, não tá legal. Marcação, não tá ainda legal. Entendeu? Fez o gol ontem, legal, um golaço, mas não tá legal, não tá bem. Ele não jogou bem ontem, entendeu? Fazer um gol não tira os 90 minutos que o cara jogou mal. Ponto, entendeu? Ponto, entendeu? E ontem também, o outro também, que parece que depois da Copa do Mundo, não volta, não joga mais, né? Tá de férias, de ressaca, não sei o que aconteceu. Informação do Gabriel Sá que o Bobadilha ficou de fora do jogo por conta de dores aí no joelho direito. De novo, né? Já tava com dor no joelho direito, parece que depois da Copa do Mundo aí não quer mais jogar, tá de ressaca, de férias. É outro aí também, que também não tá apresentando nada. Nem disponível tá, né? Porque toda hora tá machucado aí, dor aqui, dor ali, né? Um negócio aí impressionante, né, cara? Pô, irmão, cara, é inacreditável, cara, porque ontem eu tava muito confiante no jogo, assim, a gente começa, né, a se apegar a algumas coisas. Pô, o time vai voltar pro Morumbi, nossa casa, depois de 3 meses vamos voltar a jogar em casa. A torcida, irmão, quase 45 mil. Recepção pro ônibus. Fala, porra, é hoje. Se não ganhar do Coritiba em casa, com todo esse cenário a favor, aí, tipo assim, não ganhou. Aí tu vai se apegar em quê no próximo jogo? Tu vai se apegar em quê? Se o cara, na nossa casa, estádio cheio, recepção, tudo favorável pro time fazer um jogo ali. Não vou nem falar um bom jogo para conseguir a vitória, os caras não conseguem. Então, qual o contexto que esses caras têm que estar inseridos que eles vão conseguir ganhar um jogo? Existe algum cenário mais favorável do que o jogo de ontem? Aí você via que ao longo do primeiro tempo o time estava ficando um pouco nervoso, um pouco ansioso, né? Porque não saiu o gol. Aí o time vai lá, faz o gol com o Pablo Maia, um golaço. Aí os caras vão lá e voltam pro segundo tempo do mesmo jeito, irmão. E tomou gol, aí entra aquele nervosismo, volta de novo aquele flash, pô, tal jogo a gente tomou empate, tal jogo a gente tomou virada, aí vai pro bumba meu boi, pro desespero, não consegue fazer nada, não consegue produzir nada, empata o jogo em casa com o Coritiba, com 45 mil pessoas no estádio. O que precisa pra esses caras ganharem um jogo, velho? Difícil, né, cara? Difícil demais aí. Rogério Caboclo anunciou a desistência de sua candidatura à presidência do São Paulo. Segundo Alexandre Vieira, o Marcelinho Portugal Gouveia foi o escolhido da oposição, mas ainda alguns pontos precisam ser debatidos para o complemento da chapa, tá bom? O Caboclo perdeu força interna, alinhada com a pouca que já tinha externamente. Cara, o Caboclo, assim, não faz nem sentido, né, cara? O Caboclo tem uma rejeição muito grande, ele tem apoio de alguns do conselho, mas bem pouco ainda para ele conseguir ser um candidato, né, à presidência do São Paulo. Deu entrevista lá pro Tricolaço também, não passou muito valor, não passou muita confiança de nada, que já era esperado também, né? Ninguém esperava muita coisa do Caboclo. E assim, teve uma reunião do Marcelinho Portugal Gouveia com o Caboclo. A gente não é otário não, tá? A gente não é trouxa não. Ele desistiu provavelmente em troca de algum favor, em troca de algum cargo. Ele não desistiu não, rapaziada, quer saber? Eu vou desistir, tá? Quero ficar aqui na minha, tranquilo? Não, ele queria ser presidente, queria ser um candidato a presidente de São Paulo. A questão é que ele tem uma rejeição muito grande, ele não tem aí o apoio suficiente para ser um candidato, então ele deve ter costurado um acordo aí com o Marcelinho Portugal Gouveia e com membros da oposição, para lá na frente ele ter uma, né, para ter uma troca de favor, ou até para ele ter um cargo, não duvidem não, tá? Política é assim, tá? As pessoas são compradas, né? Tem traição toda hora, vem cá que eu vou te dar um cargo, que eu te dou isso, te dou um cargo, né? Que eu te dou isso aqui, que eu te dou aquilo ali, troca de favor, é um comprar o outro, é traição. Política é isso. No São Paulo, então, é nojeira por completo. Então, se o Caboclo desistiu, não sejam bobos, tá? É em troca de alguma coisa. Não sei se prometeram um cargo para ele, não dá para descartar. Bom, mas alguma coisa aí tiveram que dar para ele poder desistir, tomar a decisão de desistir de ser aí um candidato
a presidente do São Paulo. Tá? Não se engane, tá, gente? Não se engane. Se é política no São Paulo, vocês sabem como é. E, rapaziada, ontem, né, a gente teve aí a torcida no final do jogo vaiando o time, vaiando o Dorival Júnior, né, muita gente xingando o técnico Dorival Júnior, muito protesto, muita crítica, muitos pedidos aí de demissão de Dorival no São Paulo. E o blog do São Paulo coloca aqui, ó, Dorival pressionado. A sequência de 9 jogos sem vitória naturalmente aumenta a pressão sobre o trabalho da comissão técnica de Dorival Júnior, porém não existe ainda nenhum tipo de movimento, né, para a demissão aí de Dorival Júnior no São Paulo. Então tem muita crítica, muito protesto, né, as redes sociais aí polvorosa com o Dorival Júnior, que ele sai, que ele tem que ser demitido. Ontem foi xingado no estádio, vaiado no estádio, muitos pedidos de demissão literalmente, mas segundo o blog do São Paulo, hoje não tem movimento para ele ser demitido. Né? A pressão aí é grande, evidentemente, né? Não tem como não ser diferente, mas não tem aí, por enquanto, movimento por demissão. Né? Complicado, cara, muito complicado. O trabalho do Dorival também é muito imundo, né, cara? Tipo assim, inacreditável. O time do cara não ganha de ninguém, é bizarro, mano. Assim, é difícil ter palavras, né, pra poder falar aí. Meu parceiro, é isso? Tá? Deixa seu comentário embaixo o que você achou das informações do São Paulo. Se inscreve, que é muito importante. Deixa o like aí por mim, por você, porque o São Paulo não merece nada, mas eu mereço, você merece. Os 45 mil que foi ver aquela palhaçada ontem, merece. Então deixa o like aí pela torcida do São Paulo, que é muito importante. Produto do São Paulo aqui embaixo, se você quiser adquirir. Tamo junto e saudações tricolores.